Vamos orar então, Senhor, e vou chamar aqui Vinícius. Senhor Deus e Pai, estamos aqui neste momento para louvar o Senhor, para exaltar o Senhor, para engrandecer o teu santo nome, dizer que tu és maravilhoso, tu és santo, tu és tremendo, tu és soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Nos rendemos a ti nesta noite, ó Pai. Estamos aqui, Deus, para aprender mais a tua palavra, para aprender mais de ti, aprender do teu santo livro, do livro de Deus, que é o Senhor falando conosco. Usa-nos pela misericórdia, usa o Vinícius, que vai estar trazendo a ministração. Vamos falar sobre um tema muito importante, ó Deus, que foi esquecido, que é sobre a oração. Que possamos ser crentes cheios do Espírito, crentes de oração, buscar o Senhor a todo momento, a todo instante, meu Pai. Em nome de Jesus, toma essa live nas tuas mãos e seja edificante para todos, tanto para mim, como para o Vinícius e como para todos que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Deixa eu chamar o Vinícius aqui. Olá, meus irmãos, graças a paz, boa noite a todos. Boa noite. Eu pensei que você foi arrebatado e eu fiquei. Quem me dera, ainda não. Oh, meu Pai do céu. Eu falei, cadê Vinícius Jesus? Deixa eu Vinícius, só conserta um ajeitar pouco. aqui um pouco o equipamento que está aqui, porque Câmera aí. parece que o som está Tá me ouvindo um bem aí, pouco né? puxado. Eu não estou conseguindo ouvir direito, é por isso, entendeu? Você tá me ouvindo Então, bem? espera aí, só um momento. Sim. Pronto, meu irmão. Tá me ouvindo agora? Sim, melhorou. Pronto. Vinícius, quero que você se apresente aí pro pessoal que tá aqui comigo na live. Se apresente aí, meu irmão. Então, meus irmãos, mais uma vez, boa noite, graças a paz a todos. Meu nome é Vinícius, eu moro no Rio de Janeiro, na Baixada, né, do Rio de Janeiro. E faço parte da igreja presbiteriana aqui no Rio, sou diácono lá, e é isso, não tenho muito o que falar. Sou Vamos... pecador, miserável. Isso aí tem que estar sempre no topo, né? Miserável pecador, merecedor de toda a ira do Senhor, mas por sua graça salvo e remido no sangue do Cordeiro. Amém, meu irmão. Como os irmãos já sabem, né, vamos falar sobre a oração e eu vou fazer algumas perguntas a Vinícius aqui. Quem tiver alguma dúvida, né, referente ao tema, pode colocar no chat aí nos comentários, que eu vou parando aqui uns momentos para ler para vocês e perguntar a Vinícius. Vinícius, o que é a Bom, oração? eu não sei, deve ser um problema do meu fone aqui, mas fala um pouquinho mais perto do seu, que realmente eu não estou conseguindo ouvir direito. Pronto, tá me ouvindo agora? Melhorou. Pronto, eu vou deixar o microfone aqui perto da boca, então. Pronto, a gente vai começar com uma pergunta. O que é a oração? Então, o que é oração, meus irmãos? Eu acredito que quando a gente vai falar sobre um assunto em que traz muita dúvida ainda, né, para muitas pessoas, inclusive para nós que aqui estamos, apesar de estarmos aqui em posição de falar sobre o assunto, não significa que já sabemos de tudo ou que vivemos uma vida 100% plena e próspera nessa área. Pelo contrário, nós lutamos todos os dias para melhorar diante do Senhor. Mas, voltando, eu acredito que a gente necessita dizer primeiro o que não é a oração, ok? O que não seria a oração? Qual é o erro que comumente a gente comete? Se vocês forem juntamente comigo lá em Mateus capítulo 6, lá no Sermão do Monte, nós podemos extrair um pouquinho o que seria, aliás, o que não seria a oração. Lembrando que Jesus, quando ele veio, ele não só veio para se entregar na cruz em nosso lugar, mas também para quebrar uma série de paradigmas religiosos, né, que estava instaurado pelos fariseus, saduceus, enfim, pelos religiosos da sua época. E um dos paradigmas que ele quebra, dos pensamentos equivocados que ele quebra, está prescrito aqui
em Mateus capítulo 6, no seu verso 5, que vai dizer assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Então, em primeiro lugar, o que não seria orar é orar de forma hipócrita. E o que seria a hipocrisia? De uma forma muito simples. É você ser fingido. É você fingir um sentimento, é você fingir uma situação, é você mascarar, né, aquilo que você está demonstrando de uma forma exterior, mas no seu interior é totalmente diferente. Então, não é a oração uma oração hipócrita, uma oração fingida, aquela que você somente balbucia palavras, mas o seu íntimo está totalmente contrário àquelas palavras que você está referindo. Né? Há muitas pessoas que até mesmo fazem oração, porém a sua mente está infrutífera, a sua mente ela está totalmente dispersa. Né? Às vezes, creio eu que a grande parte dos que aqui estão, se não todos, já passaram por esse momento de estar tão cansado, tão exausto, né, do seu dia a dia, e no momento da sua oração, as palavras fugirem e a gente começar a misturar sono com a oração e não conseguir sair nada. Né? É bastante complicado. Então a gente deve evitar esse tipo de oração, a gente deve evitar viver dessa maneira. Acontecer de vez em quando é humano. Nós somos falhos, mas viver uma prática de oração e achar que está tudo bem, aí é um problema. Então essa é a primeira questão do que não é a oração. Segundo, o que não seria a oração é que ele completa, dizendo ainda no verso 5, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Então a primeira coisa é não orar de forma hipócrita, de forma fingida. Isso não é a oração. E segundo, é você querer ganhar fama, é você querer ganhar louvor da parte dos homens. Isso também não é uma oração. E quando eu digo não é a oração, me refiro à pessoa de Deus. A gente já vai falar o que de fato é a oração em contrapartida ao que eu estou dizendo agora. Então, a oração ela não é para os homens, a gente não deve pegar e ficar nessas disputas que eu sei que acontecem em muitas igrejas, de quem ora mais. Às vezes é um líder, às vezes é um pastor, às vezes é alguém que vai ao púlpito e começa a colocar fardos pesados nos irmãos, dizendo, olha, você necessita, você deve, ou melhor dizendo, você deve orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ora, isso é bom, isso é perfeito. Entretanto, cada um deve ir no seu ritmo, cada um deve procurar melhorar paulatinamente e não que a gente deva pegar o que é do outro e colocar sobre nós, se não temos ainda essa condição. Agora sim, o que é a oração? Verso 6 vai nos dizer, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então aqui nesse texto, nesse único versículo, dá para falar bastante do que seria a oração. A oração nada mais é que um momento de intimidade com o nosso Deus. Não é para que a gente traga uma lista de desejos, né? Usando a oração como se fosse uma lâmpada mágica e falar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e não tem um relacionamento com Deus, não há uma intimidade, uma conexão real com Ele, entende? Então a oração, ela é uma ferramenta espiritual para que nós venhamos a ter intimidade e comunhão com o nosso Deus, que é o nosso Pai, entende? Basicamente é isso. Amém. É uma conversa com Deus, né? Tá me ouvindo? É uma conversa com Deus, né? A oração. Perfeito. Você dialogar com o Eterno por meio de Cristo Jesus. Nós sabemos que nós só conseguimos se aproximar a Deus por meio de Cristo Jesus. Sem Ele, Deus não recebe nada. Sem Ele, a oração não passa nem do teto, como diz um ditado aí. Então, é por meio de Cristo Jesus é que nos aproximamos, como está lá escrito em Hebreus, aproximadamente ao trono da graça, ousadamente, por meio de Cristo nos aproximamos e por meio dele é que oramos ao Pai, intercedemos ao Pai.